Olá, pessoal, Dr. Marcelo Moraes aqui falando. Quero falar com vocês sobre as sequelas pós a doença, Covid, pós a Covid. Será que fica algumas sequelas? Se ficar algumas sequelas, o que nós podemos fazer? Vamos lá, que tem alguns assuntos interessantes. Quero mostrar para vocês aqui. Olha só. Tive Covid-19 e agora? Eis a pergunta. E agora? Como eu estou sentindo? Se meu organismo está muito fraco? Se eu estou tendo dores musculares, muita dor de cabeça? Se eu estou sentindo uma fraqueza muito grande? Então, vou passar para você esse manualzinho muito bacana, elaborado por um fisiatra e duas fisioterapeutas. Depois, no fim, eu vou citar o nome deles, os créditos para eles que elaboraram esse manual. Quero mostrar aqui para vocês, dar algumas dicas para vocês, legal, dessa síndrome pós-Covid, que é conhecida aqui como fase pós-Covid ou a síndrome da incapacidade pós-Covid. Isso é muito comum, várias pessoas, vários pacientes que eu estou acompanhando me relatam isso, que sentem muito cansado, a pessoa se sente indisposta, até muito deprimido, sem energia para realizar as atividades do dia a dia, tem acontecido muito aí, depois de um período de 20 dias, de 30 dias, a partir do início dos sintomas. Nós sabemos que quando inicia o sintoma, nós temos a evolução da doença até os 14, 15 dias, Passado esse período, tem as 3 fases da doença, a fase 1, da replicação viral, a fase 2, que começa um processo inflamatório, a fase 3, que tem um processo inflamatório maior, ainda vou fazer vários vídeos, já fiz alguns vídeos, vou fazer outros vídeos relacionados especificamente às fases e aos tratamentos, Mas hoje nós vamos falar sobre essa síndrome da incapacidade pós-Covid, dar algumas dicas de fisioterapia, muito bacana, que tem aqui nesse manual, que eu gostei muito. Então, isso é chamado de sequelas. Sequelas, mesmo que você vai conseguir recuperar, não são sequelas permanentes, sequelas que são temporárias e que você poderá depois recuperar, fazendo um bom tratamento, um bom acompanhamento. Então, quais sequelas que nós podemos ter após essa doença? Então, no pulmão você ainda pode ocorrer diminuição de oxigenação do sangue, cansaço, dificuldade para respirar, além de tosse seca, persistir uma tosse. No coração, você pode ter batedeiras, palpitações, pressão muito alta ou pressão muito baixa, aquela pressão desregulada, sensação de tontura, de desmaio, no sistema nervoso dos nervos, sensação de choque, às vezes formigamento no corpo, ou até mesmo sensação de não sentir determinada parte do corpo. Isso pode acontecer também. No cérebro, sensação de desânimo, sonolência, medo, ansiedade, esquecimento, dificuldade para dormir. Às vezes você conseguia dormir bem, após a doença você começa a ter dificuldade para dormir, dificuldade para prestar atenção. São todas sequelas. Na parte muscular, no sistema músculo-esquelético, você pode ter fraqueza, fraqueza muscular, atrofia dos músculos, cansaço intenso nas atividades do dia a dia, desequilíbrio quando está em pé ou andando, dificuldade de andar, dificuldade para fazer os movimentos com os braços e pernas. Tudo isso é proporcional ao nível de gravidade que foi a doença, para que você passou por aquele processo, de às vezes teve um processo inflamatório muito intenso, então você ficou internado 15 dias, 20 dias, 30 dias, ou às vezes você passou de uma maneira mais leve, mais moderada,
e aí depois de 14 dias não precisou internar, mas ficou em casa, mesmo assim você está tendo algum nível de sequelas, né? Nos rins você pode ter problema para fazer xixi, inchaço no corpo todo, né? No estômago, no intestino, dificuldade para fazer digestão, pode dar diarreia, intestino preso. Você tinha um intestino que funcionava bem, de repente, todo dia tem um pouquinho de diarreia, ou todo dia, se você está sentindo que o seu intestino está preso, dificuldade, né, para o funcionamento desse intestino. Você pode ter também sequelas nos vasos sanguíneos, como trombose, inchaço, vermelhidão, dor e peso em uma perna, né? Isso é preocupante, né? Na garganta, você pode ter dificuldade para engolir ou falar, né? No nariz, dificuldade para sentir o cheiro, e na boca, dificuldade para sentir o gosto, né? Então, você precisa saber, né, que devido a essas alterações, é muito importante, fazer atividades para uma dessas áreas, né, e que ainda persiste algum problema. Isso é importante para a nossa recuperação, né? Então, o médico ou a médica que, né, que está te acompanhando pode te indicar. Os fisioterapeutas podem ajudar, uma ajuda fonoaudiólogo pode ajudar muito, psicólogo, extremamente importante, ou seja, uma abordagem, né, multidisciplinar. Você pode ser acompanhado, deve ser acompanhado, né, com médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogos, né, podem te ajudar na recuperação, né, dessas sequelas, né? Então, muitas pessoas ainda se sentem muito cansadas, e a partir disso é devido à destruição de muitas células no corpo, né? Então, nessa apresentação, nós vamos ver o que nós podemos fazer para recuperar isso, né? Então, exercício de fisioterapia, né? Isso é muito importante. Você procurar um fisioterapeuta que vai te ajudar a fazer exercício. Você tem alguns exercícios importantes. Por exemplo, exercício de puxar fundo o ar. Você puxa o ar bem profundamente pelo nariz, como se estivesse cheirando uma flor. Puxa, né? Enche o peito máximo, conseguir soltar o ar e vai soltando o ar devagarzinho. Você pode fazer isso 10 vezes esse exercício. Inspira, puxa o ar e vai soltando devagarzinho. Exercício 2, você pode puxar o ar em 2 tempos, né? Você puxa um pouco de ar, prende a respiração por 1 segundo, puxa mais um pouco, né? Prende por mais 3 segundos, depois você solta devagarzinho. Outro tipo de exercício de puxar o ar e mantê-lo no pulmão. Você puxa o ar bem fundo pelo nariz, como se estivesse cheirando uma flor, né? Prende a respiração por 3 segundos, depois solta o ar pela boca, como se estivesse assoprando uma vela. Você repetia isso 10 vezes, né? E tem o quarto exercício, o exercício de respiração com freno labial. Você puxa o ar em uma quantidade possível, confortável, depois solta o ar pelo meio dos dentes, fazendo um barulho como se fosse um pneu esvaziando. Pode repetir isso por 10 vezes, né? Isso é muito importante. Também tem a dica aqui dos exercícios motores, exercícios para os músculos e nervos, né? Exercício de braço com evolução de carga, começa devagarzinho, halteres ou garrafinha de água, exercício de perna, deitado, de elevação do quadril, exercício do tronco, inclinando, flexão, rotação, exercício de sentar e levantar, né? Exercício das panturrilhas, do pé, exercício de marchar no lugar, isso é muito importante, ir movimentando. Então, o primeiro exercício, com os braços em pé, sentado ou deitado, levantar os braços até uma altura confortável para não sentir dor nos ombros, depois abaixar. Repete isso por 10 vezes. Aí você tem exercício com as pernas, deitado, com as pernas esticadas. Puxa a perna direita, dobrando o joelho, estica, e ao apoiar da cama novamente, depois você puxa a perna esquerda, dobrando o joelho e apoiar novamente na cama, repetir isso 10 vezes. Exercício legal para se fazer. Exercício com elevação do quadril, olha que bacana, né? Deita com os joelhos dobrados, levantar a bacia, o quadril, sustentar 3 segundos e voltar a apoiar na cama. Repete isso 10 vezes.
Depois você tem exercício aí de tronco, sentado ou em pé, fazer o movimento de rodar a parte de cima do corpo para a direita, depois para a esquerda, depois inclinar a coluna para o lado direito, e em seguida para o lado esquerdo. Também repetir por 10 vezes. Bacana. Exercício de sentar e levantar. Sentado em uma cadeira, levanta-se e sente-se novamente. Vai repetindo. Exercício da panturrilha. Fique em pé na ponta dos pés, depois apoia normalmente os pés no chão. Repetir 10 vezes. Legal. E exercício de marchar no lugar. Olha lá, você vai marchando, né? Em pé, ou se apoia as mãos em uma cadeira, caso você sinta um desequilíbrio. Fazer esse movimento como se estivesse marchando no mesmo lugar, sem andar. 3 minutos. Depois você pode repetir esse exercício. Muito bacana. Então, todos esses exercícios vão ajudar o seu corpo a recuperar e a voltar mais próximo do normal, né? Isso é muito importante você fazer esse exercício. E aí nós temos também exercício para a memória, né? É o enfrentamento cognitivo, né? Então você pode fazer exercícios assim, exercitando a sua memória, né? Ó, então você você pode, né, exercitar, por exemplo, olha só, use e abuse do lembrete. Você pode anotar, que às vezes você está tendo alguma dificuldade de memória, vai anotando nos bilhetes, né? Você cria uma rotina de tarefas, né? Atividades feitas em uma determinada sequência, geralmente são as mais fáceis de serem lembradas, né? Use e abuse dos lembretes, né? Você tem um celular? Então, programa alarmes e notificações para ajudarem você a se lembrar de aniversários, compromissos, que às vezes você teve uma dificuldade na memória, então, usa o seu celular para estar lembrando, né, do lugar que você tem que ir, um compromisso que você tem, agenda, né? Aí, se você estiver em casa, aproveite o tempo em casa, tente envolver a família em jogos de pergunta e resposta, isso é muito legal para exercitar a memória, né? A leitura de jornais, revistas, de livros, para ir exercitando essa memória, né? A terapia olfativa, né? Fisioterapia do cheiro, isso é muito importante, né? Porque, ó, após o quadro de Covid, tem sido comum a dificuldade para sentir adequadamente o cheiro das coisas. Essa é uma sequela da infecção que pode ser temporária ou definitiva, quando a pessoa perde completamente a capacidade de sentir o cheiro das coisas. O quadro é chamado de anosmia. E quando a perda é parcial, é chamado de hiposmia, né? Felizmente, a maioria das pessoas terá uma recuperação total ou parcial dessa capacidade. E a realização de fisioterapia em casa, com produtos simples, né, tem se mostrado bastante útil na recuperação. Eu já li alguns artigos que, às vezes, a pessoa fica com essa anosmia por até 6 meses, né? E é uma coisa chata, né? Então, como que nós fazemos a terapia olfativa? Ó, para fazer esse treino em casa, você vai precisar dos seguintes materiais: ó, cravo da Índia, mel, pó de café, vinagre de maçã, essência de baunilha, suco concentrado de tangerina, creme dental de menta, vão te ajudar. Então, como você faz o treinamento? Primeiro, colocar uma pequena amostra de cada material em copos descartáveis de 50 ml. Cheirar 2 vezes ao dia por 10 segundos cada material separadamente. Aguardar 15 segundos antes de mudar de material. Você pode guardar os copos com os materiais na geladeira por até 2 dias, desde que coberto com plástico ou papel filme, individualmente. Esse treinamento pode ser realizado até que você perceba seu olfato estar retornando ao normal. Muito bacana, né? E para cuidar da sequela no pós-Covid, quem que você pode procurar, né? Em relação aos pulmões, um pneumologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? Em relação ao coração, um cardiologista, fisioterapeuta, os rins, nefrologista, né? No estômago e intestino, um gastroenterologista, que é especialista em aparelho gastrointestinal. Para o cérebro, você pode procurar um neurologista, psiquiatra, psicólogo, muito importante, terapia com psicólogo, muito importante.
Músculos e nervos, você pode procurar um fisiatra, fisioterapeutas, né? Terapeutas ocupacionais, né? Se você está com alguma sequela no nariz, na boca e na garganta, otorrinolaringologista e fonoaudiólogo, muito importante. Problemas vasculares, você procura um cirurgião vascular, um médico vascular, angiologista, também um fisioterapeuta para ajudar, né? E na alimentação, nutrólogo, nutricionista, você pode procurar, tá? E aí, para terminar, é isso aí, né? Um crédito aos autores, doutora Bárbara dos Santos, né? Fisioterapeuta, doutora Thaís Reis, fisioterapeuta, doutor Fernando Ribeiro, fisiatra, doutora Tássia, né? Milena de Oliveira de Souza, otorrinolaringologista. Parabéns a esses profissionais que fizeram esse belíssimo manual, muito interessante para orientar a gente, né, em toda essa nossa luta contra essa pandemia. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês. Fica aí essa dica e tudo vamos resolvendo, né? Logo após o Covid, vamos resolvendo e vamos nos recuperando, tá bom? Um grande abraço para vocês. Vamos fechar aqui, encerrar aqui nossa